Merecido é pouco para descrever a conquista do São Paulo da Copa do Brasil. O que o torcedor passou e o que o clube passou, principalmente nessa edição, pegando Palmeiras, Corinthians, Flamengo, passando por momentos complicados como o próprio Sport, nos pênaltis no Morumbi, o que o torcedor são paulino está sentindo hoje, principalmente aqueles que viram o último time bom do São Paulo, que conseguiu uma conquista grande nacional, aquele de 2008, depois de mais de uma década reencontrar um título nacional, o que o São Paulo ele mostra com a conquista da Copa do Brasil não é só mostrar para o torcedor o quão grandioso é você ganhar um grande campeonato, mas para mostrar para o futebol brasileiro que um gigante precisa estar voltando a se acostumar com as grandes conquistas. O São Paulo, ele voltou a uma grande conquista, mas esse enredo deste ano, ele precisa ser tratado à parte. Ele merece um vídeo à parte, e a gente vai falar disso, no caso, amanhã. Amanhã a gente precisa lembrar o que o São Paulo ele passou durante essa competição, os momentos de aperto, os momentos que conseguiu reconectar com a sua torcida, porque esse casamento, torcida do São Paulo com o clube, isso ficou tão aparente nessa Copa do Brasil, principalmente no jogo contra o Corinthians, que é algo que foi mágico e a gente precisa falar disso num vídeo mais extenso, no caso amanhã. Se tratando da partida de hoje, da final, primeira coisa. É óbvio que tem gente que vai começar a ficar falando que, ai, deveria ter jogado melhor. Ai, que deveria ter feito isso, que passou muito aperto no primeiro tempo. Gente, pelo amor de Deus. Aquele lema, final não se joga, se ganha. Nesse caso aqui, a gente precisa relevar um pouco essa frase. Porque, como eu falei, é uma conquista inédita. É um outro gigante que você também está enfrentando, o maior orçamento da América Latina, que é o Flamengo. E você está exigindo uma alta performance do seu time? Não, calma lá. Vamos tratar disso, no caso, do jogo de hoje, com base também naquilo que já foi falado no vídeo anterior. Que as estatísticas do jogo de hoje, no caso, o Flamengo, os seus primeiros 20 minutos amassando, no caso, fazendo muita pressão, era para ter acontecido no primeiro jogo. O que é que o São Paulo fez? O Dorival ele estudou o adversário. Ele sabia do que o São Paulo estava oferecendo, que sempre dissemos aqui que o São Paulo era melhor na segunda etapa. E se o São Paulo era melhor na segunda etapa e o Flamengo era melhor na primeira, o que surpreendeu foi que o São Paulo conseguiu fazer tudo diferente no jogo do Maracanã. Ele conseguiu neutralizar o Flamengo e trazer o jogo de volta para o Morumbi com uma vantagem absurda e mostrando que o Flamengo tem vários problemas que foram amostrados na primeira partida. Agora, no jogo de hoje, o que aconteceu era que foi o que foi esperado antes da final. O Flamengo ele conseguiu uma grande atuação, mas como eu disse no vídeo anterior, duraria os primeiros 20 minutos, uma grande pressão ali do Flamengo, isso de fato aconteceu. E por que de fato aconteceu? Por quê? Porque o Flamengo ele precisava correr atrás do resultado, isso é óbvio. Você precisa correr atrás do resultado, você precisa implementar uma pressão. O Flamengo ele se mostrou muito mais organizado hoje, com a volta do Arrascaeta, dando mais sustentação ali no meio-campo e fazendo o Flamengo ter finalizações, coisa que não aconteceu na primeira partida, né? O Flamengo conseguiu fazer uma marcação-pressão que tirou o São Paulo do sério. O São Paulo não conseguia encaixar uma saída de bola ali com qualidade, agindo ali pelo meio, não conseguia ter uma aproximação, por causa principalmente do posicionamento entre Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, neutralizando a saída de bola ali do São Paulo. Então o São Paulo precisava voltar muita bola ali pro Rafael para conseguir uma ligação direta. Após esses primeiros 20 minutos que o São Paulo conseguiu aguentar a pressão, ele foi igualando a partida aos poucos. Coisa que já era cantado, já era previsto quando eu fiz a análise no vídeo anterior. Olha, o Flamengo ele vai fazer uma pressão nos primeiros 20 minutos, mas o São Paulo ele vai igualando a partida ao longo do tempo. E o São Paulo teve bola ali no final do jogo, inclusive, para conseguir fazer o seu primeiro gol. Né? Não conseguiu aproveitar. Mas no saldo total, o Flamengo ele teve mais finalizações, teve mais posse de bola, esteve mais próximo do gol. Mas era algo completamente previsível. Por quê? Porque o Flamengo ele precisava se lançar. Obviamente, ele perdeu o primeiro jogo, então perdido por 1, perdido por 1000. Na segunda etapa, você já vê que o Flamengo ele volta um pouco com a mesma postura, mas o São Paulo ele consegue mais chances claras. E aí eu fico pasmo, como por exemplo o Luciano, aparecem várias oportunidades para ele e não conseguiu guardar. Apareceu duas claras, né? Uma que ele ficou em frente praticamente o gol, ali um pouquinho na lateral, mas ele chutou na rede do lado de fora. E a outra, como o Júnior disse na transmissão ali da Globo, ele preferiu esperar o contato ao invés de bater.
a bola que veio cruzada, no caso, para ele, ficando cara a cara ali com o Rossi. Era o gol ali do São Paulo para poder sacramentar tudo. Não aconteceu. São Paulo ele sofreu também ali nos minutos finais, mas é uma forma ali de empirismo, obviamente, o Flamengo fazendo pressão. O Flamengo ele conseguiu jogar aquilo que ele não vinha jogando nos outros jogos. Ele conseguiu mostrar que ele, cara, o Flamengo ele tem um excelente grupo. O que acontece é que ah, ele não consegue dar liga, né? Ele não consegue fazer um coletivo ali funcionar. E aí, não conseguindo fazer um coletivo funcionar, você depende de individualidades, como por exemplo do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, hoje ele teve muito mais liberdade para conseguir atuar. E principalmente ali nas costas do Rafinha. O Rafinha ele já mostra que ele, obviamente, né, por conta da sua idade, etc., ele não consegue mais marcar tanto quanto ele estava, né? Mas a sua experiência fez com que ele conseguisse tentar diminuir, no caso, as grandes habilidades ali do Bruno Henrique, como por exemplo a velocidade, o cabeceio, etc. Sempre ganhando vantagem ali, como ele consegue fazer bem. E o São Paulo ele soube sofrer, digamos assim. E por isso que eu vou contra a análise e a opinião de vários torcedores ou alguns comentaristas que ficam falando que o São Paulo deveria ter dado show por conta do Morumbi, por conta do que aconteceu contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Gente, como eu falei, a gente está falando de um título que nunca veio. A gente está falando de um time que está sofrendo financeiramente, beleza? Mas era um time completamente desacreditado. A chegada do Dorival, ela muda o São Paulo animicamente para esse campeonato de uma forma que isso precisa ser falado durante anos, tá? A forma como esse técnico consegue fazer com que os jogadores acreditem em si mesmos. Ele já deu entrevista falando que, olha, os jogadores não acreditavam em si mesmos, ninguém acreditava que a gente ia ganhar a Copa do Brasil. Foram, abraçaram o projeto, conseguiram ganhar. E conseguiram ganhar, inclusive, olha só, com o gol do garoto de Cotia, o Nestor, que vinha sendo criticado por não conseguir jogar bem. Então a gente nunca sabe o que pode de fato acontecer. A gente nunca sabe quando de fato uma diretoria acerta na contratação de um grande gestor de pessoas e que mostra que é um grande técnico. Porque muita gente fica falando que o Dorival é simplesmente um animador de grupo, como o Renato Portaluppi, que é um paizão, que não sabe fazer nada, a não ser ficar motivando. Não é verdade. É preciso respeitar esse cara. Esse cara conseguiu 3 títulos de Copa do Brasil com 3 equipes diferentes. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil, ele é bicampeão seguido por 2 equipes diferentes. Ele ganhou com o Santos, ganhou com o Flamengo e agora com o São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, o cara sabe muito. O cara é um bom técnico. O que ele precisa fazer para conseguir provar para as pessoas que ele é um bom técnico? Ele é um bom técnico, tá aí provado. Obviamente, a campanha do São Paulo não é tão boa no Campeonato Brasileiro, mas deu o título que o time nunca havia conquistado. Enfim, o São Paulo, obviamente, ele não foi tão bem hoje, mas ele foi estratégico, ele soube sofrer, aquela famosa frase. E ele mereceu. Mereceu por tudo que aconteceu, mereceu como encarou a decisão de hoje, mereceu como o seu torcedor está conectado com o clube, como conseguiu dar um match tão firme que acabou sendo uma conquista absolutamente memorável, não só para o torcedor de São Paulo, mas para o futebol brasileiro como um todo. São Paulo merece isso e a gente vai gravar um vídeo amanhã falando da trajetória, falando de como é importante esse título de fato para o futebol brasileiro respirar. São Paulo merece isso e o torcedor merece a conquista no caso de hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, deixa o comentário, principalmente se você é São Paulino, mostre aí seu sentimento. Se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!